Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, repensarmos diante de nosso Deus. Precisamos glorificar o Pai, precisamos entender sua vontade e nos submetermos a essa vontade, como filhos, para revelar o seu reino e manifestar sua glória neste mundo. Por isso é importante guardar a palavra de Deus e a gente precisa entender isso. Certa vez, lá em Lucas, no capítulo 11, há esta situação quando chegam para Jesus que bem-aventurado eram os seios que o haviam amamentado. Então diz assim, ora, aconteceu lá em Lucas 11, do 27 ao 28, fala assim, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, o que é importante entendermos? Precisamos guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não quer dizer memorizar, pois não se trata de decorar nem de memorizar a palavra de Deus, mas de internalizá-la, de fazer com que ela seja parte da nossa vida, que nós vivamos essa palavra de maneira expressa, viva, que glorifica, que revela, que manifesta Deus. Como fazemos isso? Essa é a questão que a gente precisa entender. Precisamos mudar nosso foco de pensamento. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar e de viver. Somos chamados para sermos filhos de Deus. Fomos feitos nova criatura. Recebemos do Espírito Santo. Temos da vida de Deus, somos coparticipantes da sua natureza, fomos feitos nova criatura, recebemos um novo coração. E o que é importante entendermos? Recebemos do Espírito Santo. Ele nos ajuda na nossa caminhada, ele nos ajuda a lembrar das palavras de Cristo, ele nos ajuda nessa jornada de amadurecimento. Qual o propósito da nossa vida? Isto que a gente precisa entender e compreender no nosso dia a dia. Somos chamados para revelarmos o reino, para manifestarmos a glória de Deus neste mundo. E temos que entender que revelamos o reino quando vivemos a plenitude da vontade do Pai neste mundo. E a gente precisa entender que a gente guarda a palavra quando a gente conhece. Não tem como guardar a palavra sem conhecê-la. Não tem como guardar sem lê-la. Não tem como guardar sem entender o que Deus está falando por meio das Escrituras. A gente precisa conhecer. E à medida que a gente vai conhecendo, lendo, refletir sobre ela, e como ela se aplica às nossas vidas, naquilo que a gente está vivendo. Sabemos que na leitura, no processo de leitura, muitas vezes não entendemos alguns textos. Tem problema? Não tem problema nenhum. Mas devemos continuar a ler, porque ela se auto-explica, ela se revela, ela fala da vontade do Pai. Como a gente deve ler? Nós devemos ler com um espírito de dependência, de reconhecimento que precisamos de Deus, para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender, compreender e assim internalizá-la, de maneira que faça parte da nossa vida, faça parte do nosso dia a dia. A gente precisa entender que a nossa vida não se trata de religiosidade, não se trata de ir a cultos, não se trata de termos momentos dedicados a Deus. Mas precisamos entender que a nossa vida se trata de um único aspecto, revelar Deus ao mundo, manifestando às pessoas o nosso Deus nos relacionamentos que nós desenvolvemos, de maneira que expressemos as suas virtudes, manifestemos a sua glória. Por isso, guardar a palavra de Deus é o que nos traz plenitude de vida, é o que nos leva a revelarmos a plenitude de Deus neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender a vontade de Deus, crescer neste processo, amadurecer, de maneira que a vontade de Deus se revele em nós e através de nós, glorificando o seu nome, bendizendo o seu nome, para que nós possamos ser expressão dele neste mundo. Que a gente entenda isso, compreenda estas coisas e viva na plenitude da vontade de Deus.
crescendo, amadurecendo, compreendendo a vontade do Pai e sendo expressão da sua vida diante das pessoas. Que a gente possa crescer, amadurecer, crescer e revelar a plenitude da vida de Deus por meio de nossas vidas, levando ao conhecimento de Deus às pessoas. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer e glorificar o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.